A história que hoje lhe trazemos é assinada por Tiago Dionísio, um economista que não sabe parar de correr. Até o momento já conta com 780 maratonas no currículo. Sim, ouviu bem, um registro inimaginável para alguns, mas que serve de exemplo para tantos outros. A vida ao quilómetro é a reportagem especial desta semana. Embora não o esteja a fazer, correr é um dos principais hobbies dos portugueses. Trata-se de um desporto simples e barato, onde a única fatura poderá ser apresentada pelo nosso corpo. Mas não é isso que nos traz aqui. Vamos dar-lhe a conhecer a história de Tiago Dionísio, alguém que levou este passatempo um pouco longe demais. Já soma 780 maratonas e promete não ficar por aqui. Por isso, segure-se, porque esta reportagem vai passar a correr. This world is not meant for you. Run, boy, run. They're trying to catch you. Run, boy, run. Running is a victory. Run, boy, run. Beauty lies behind the hills. Normalmente acordo às 5h30, arranjo-me e um pouco antes das 6 saio de casa e normalmente corro aqui na zona do Campo Grande, estado universitário. Durante a semana faço normalmente 15 km por dia e depois ao fim de semana corro um bocadinho mais, dependendo da prova também para que estou a treinar. Enquanto o mundo ainda dorme, que Tiago Dionísio acelera para mais um dia. Este apaixonado pela vida encontrou nas corridas um propósito que não se resume apenas à contagem de quilómetros. Mas já lá vamos. Importa perceber como é que tudo começou. Eu faço desporto desde muito novo, andei no colégio militar, portanto com 10 anos criei o hábito de todos os dias fazer algum tipo de desporto, mas o gosto pela corrida surgiu quando vivi nos Estados Unidos. Na altura jogava futebol, mas não era assim muito rápido, tinha boa técnica, mas não era muito rápido e o meu treinador na altura recomendou fazer atletismo e comecei a correr. Depois, quando regressei a Portugal com 18 anos, comecei a correr ao pé da zona onde morava. Comecei com meia hora, fui aumentando e a primeira maratona foi aos 20 anos. O meu primeiro ordenado foi para pagar para ir à Maratona de Londres. Já reparou que Tiago não treina sozinho? Em janeiro arranjou um personal trainer de 4 patas, pouco adepto do descanso. Decidi adotar o Caio de um abrigo e ele tem sido a minha companhia desde janeiro. E ele adora, e é uma boa companhia de manhãzinha e também muitas vezes cruzo-me aqui com pessoas amigas que já o conhecem e ele fica muito contente quando os vê. Consegue ser mais rápido que o Tiago às vezes? Sim. Às vezes parece estar a dormir, mas se vê alguma coisa que lhe interesse, dispara. Mas vamos lá, contas. Afinal, quantas metas é que Tiago já cortou? 780. São muitas? São muitas. Qual é o objetivo? O que é que o motiva? É difícil dizer, eu penso só na próxima, mas como é óbvio, muita gente me pergunta quando é que vão ser as 1000, mas a pandemia e outras questões abrandaram um bocado e hoje em dia não penso muito à frente, penso semestre a semestre, enfim, tenho um planeamento de provas para o ano e, portanto, agora também tenho o objetivo de chegar aos 800, se Deus quiser será no próximo ano, no início do próximo ano, antes de fazer 50 anos. As pessoas devem chegar a esta altura da reportagem e devem pensar, não está cansado de correr, Tiago? Não, como se costuma dizer, quem corre por gosto não se cansa. Não sente cansaço, mas devia. São 576 maratonas e 204 ultramaratonas. Com a ajuda da calculadora, chegamos à conclusão que Tiago já soma 37.000 quilómetros nas pernas. Mas ainda falta contabilizar o seu fiel companheiro, que, segundo o dono, realiza uma média de 70 quilómetros por semana. Depois de mais um treino, Tiago troca as corridas pela economia, uma área que abraçou desde muito cedo. É interessante, estamos sempre, julgo que aprendemos todos os dias também, não só a nível de economia, mas também durante vários anos segui os mercados financeiros, as bolsas, e isso é sempre, hoje acompanho um bocadinho menos, mas é sempre interessante. O que é mais fácil? Correr uma maratona ou olhar para o mercado financeiro?
Hoje em dia eu diria que é correr uma maratona. Mas desengane-se se pensa que as corridas ficam à porta deste escritório. O nosso CEO também é maratonista e já fez também algumas provas ultramaratonas, aquela que já falei da África do Sul. E também tenho um outro colega, o responsável aqui do escritório de Lisboa, que também faz ciclismo. Claro que pronto, eu sou um bocadinho fora do normal, não é? Mas é prática comum aqui no escritório todos praticarmos, fazemos alguma coisa, algum desporto. Nuno Gil não divide apenas o escritório com Tiago. Conhecem-se há mais de 15 anos e já participaram em algumas provas desportivas. O colega gaba-lhe a força e a resistência. O Tiago, acho que as provas e a resistência que ele faz é a capacidade de resiliência, o acreditar que, independentemente do que o corpo diz, tem que acabar as provas, e eu acho que isso é a grande lição que a gente tira dele. Ora, com mais de uma década de amizade, as histórias são mais que muitas. Por isso, aproveitamos aquela que nos mostra a verdadeira paixão do nosso protagonista pelas corridas. Tenho aqui sempre uma história curiosa que às vezes conto quando apresento o Tiago. O Tiago houve uma vez que fez aqui a São Silvestre de Lisboa, coincidia também com a São Silvestre da Amadora. Para quem não sabe, é uma corrida de cerca de 10 km que se faz na altura do final do ano. E o Tiago correu a São Silvestre de Lisboa, foi mais cedo, foi até a Amadora a correr, correu a São Silvestre da Amadora e regressou a Lisboa a correr também. Por isso eu acho que isto diz bem da pessoa que o Tiago é. Não, o dia ainda não acabou, nem a nossa conversa com Tiago Dionísio. Ao final da tarde, logo após o trabalho, acaba por fazer um pequeno treino extra que aproveitamos para conhecer melhor os bastidores de toda esta paixão que requer muito esforço. Tiago, o que as pessoas ainda não sabem sobre tudo isto? Acho que se calhar o trabalho que está por trás da preparação para uma maratona. Muitas vezes comentam comigo que eu faço provas com muita vontade, que chego ao final quase sem transpirar, mas a realidade é que eu treino todos os dias. Quando me perguntam ou quando me pedem conselhos em relação na preparação de uma maratona, eu digo sempre que eu prefiro sofrer um bocado mais, ou sofrer entre aspas, nos treinos e chegar bem à prova, do que ao contrário, não é? Eu de ir mal treinado e depois sofrer no dia da prova. No entanto, e no meio de tantas aventuras, houve uma que mereceu a atenção de Tiago. O economista não ganhou para o susto num desafio que se tornou numa autêntica corrida contra a vida. Foi um desafio que tracei. Havia só 2 pessoas no mundo que tinham conseguido fazer a Comrades na África do Sul e depois uma prova de 160 km nas montanhas da Califórnia, que se chama Western States. É, no fundo, a prova de 100 milhas mais importante nos Estados Unidos. E eu decidi fazer no mesmo ano. A questão é que os outros 2, quando completaram, tinham um intervalo de 15 dias e eu tinha só um intervalo de uma semana. E, portanto, fiz a prova na África do Sul um bocadinho mais lento que o normal, apanhei o avião para a Califórnia e no sábado seguinte corri os 160 km, uma prova com altitude, 3.000 metros de altitude, muito calor, e tive uma grande desidratação. Tive uma rabdomiólise, uma destruição muscular muito grande nas pernas. Os meus rins, também tive problemas de rins, mas felizmente não precisei de fazer diálise. Esteve muito relacionado não só com o esforço que fiz, e portanto tive a destruição muscular, mas também tomei analgésicos para tentar minimizar a dor. E esse também foi o problema, é que eu estava um bocado a autodestruir-me. Se o corpo, se temos dores demasiado ao ponto de ter que tomar alguma coisa, se calhar é melhor ouvir o corpo e não fazer isso. Depois desse episódio, pensou desistir ou nem por isso? Não pensei. Olha, nessa altura lembro-me perfeitamente que foi a minha 80ª prova. Agora tenho 780. Não desistiu, muito pelo contrário. Todo este episódio parece ter dado ainda mais força. Basta recuarmos até 2016. O máximo que fiz
em termos de provas, foram 11 maratonas em 9 dias seguidos. Isto, pronto, é Inglaterra, na zona de Londres há muitas provas e, portanto, consegui fazer, isto foi no ano de 2016, que tinha como objetivo chegar à Maratona de Lisboa e fazer a número 500. Portanto, nesse ano fiz muitas provas, fiz 96 provas em 96 maratonas e essa foi talvez a série mais longa de provas. Mas neste caso em particular, houve um dia em que corri em Inglaterra de dia, depois fui com um amigo de 4 horas até ao país de Gales, corri durante a noite e depois voltámos para a Inglaterra, mais 4 horas, dormi 1 hora e comecei no dia seguinte a prova seguinte. Neste final de dia, Tiago deu folga ao Caio e optou pela companhia de Miguel Campos, outro amigo de longa data que, apesar de aplaudir a resistência, questiona a ausência de lesões após tantos e tantos quilómetros feitos a correr. É mesmo uma loucura. Nem sei como é que ele consegue. Depois ele não se lesiona também, que é uma coisa que eu não consigo compreender. Ele faz quilómetros e quilómetros e quilómetros e quilómetros e não se lesiona. Para mim isso é uma coisa que me faz muita confusão, porque eu quando começo a colocar quilómetros em cima eu tenho que ter muito cuidado, porque senão começo logo a ficar lesionado. Ele é um bicho no que diz respeito à corrida, ele é um bicho mesmo. Agora ele está mais calmo, mas houve uma altura que, sei lá, eu acho que ele fazia às vezes em 2 dias para ir 4 maratonas. 4 maratonas é muito. O que Miguel lhe dizia? É maluco. Chamava-o maluco. Mas ele gosta, ele respira isto. É assim, é como respirar. Para ele as maratonas é como respirar. Nós precisamos respirar para viver. Ele não precisa só de respirar, ele precisa de correr. E não é correr, dar uma corridinha de 10 km, não, isso para ele não serve. Ele precisa de fazer maratonas. Isso é o aquecimento. É. Das 780 maratonas que realizou, há uma que merece um lugar especial no coração de Tiago. Uma promessa que se tornou numa missão para com um amigo de longa data. Um grande amigo meu estava doente com cancro terminal e decidi dedicar-lhe as 700 maratonas porque ele tinha morrido há poucas semanas e escrevi-lhe uma dedicatória nas redes sociais a dedicar e foi um amigo que conheci na faculdade, depois não o vi durante alguns anos, voltei a encontrar uns anos mais tarde e foi alguém muito especial para mim que me marcou muito também a luta que ele travou sempre com o cancro. E, portanto, decidi dedicar-lhe as 700 maratonas e muitas vezes lembro-me dele e olho para o céu e sei que ele está... Porque foi também uma pessoa que me apoiou muito e que gostava muito no fundo, compreendia esta necessidade de correr porque também foi alguém que gostava muito de desporto. A reportagem já pode estar a terminar, mas os objetivos de Tiago parecem não conhecer um fim. Só nos resta perceber, afinal, o que invade a mente de Tiago enquanto treina ou participa numa grande prova. Surge, enfim, a questão que surge a muita gente, o que é que eu estou aqui a fazer? Hoje em dia, correr é tão natural, é natural para mim como fazer outra rotina qualquer. Tento organizar o meu dia, às vezes aproveito também o tempo para rezar, penso no momento e em aproveitar o momento que estou, quer seja sozinho ou com o Caio, ou então também quando estou com amigos. Nunca será só correr, pois não? Não é só correr. Podemos também, há muitas outras coisas que tiramos, muitas lições que a corrida nos proporciona, quer a nível de amizade, quer a nível de disciplina, rigor, como disse, numa corrida tão longa passamos por momentos altos e baixos. A vida é assim. É numa autêntica correria que Tiago vai assinando o seu nome por várias vezes em algumas das mais importantes maratonas do mundo. Por isso, já sabe, caso se cruze com ele, é bem possível que este economista esteja a caminho da sua 1000ª competição. E o melhor mesmo é não nos atravessarmos o seu caminho.